Eu trabalho na AGEMEF. A AGEMEF é uma gerência dentro da Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa que regulamenta os medicamentos específicos, ou seja, vitaminas, soluções parenterais, apoterápicos, soluções parenterais de grande e pequeno volume, os citoterápicos, os medicamentos notificados, os medicamentos, que mais os antigos isentos, que hoje são os notificados, e por fim os dinamizados, que foi uma nova classe que foi criada que engloba os anti-homotóxicos, antroposóficos e os homeopáticos. Então, nós somos 20 pessoas para tomar conta de todos esses medicamentos. Desde o registro, o processo que chega lá na Anvisa para a gente dar liberação de comercialização ou não, a regulamentação, é a gente que faz, junto com nossas câmaras técnicas e nossos consultores, toda essa regulamentação, a parte de mercado, a parte de levantamentos, a parte de divulgação, escrever artigos para revistas, publicar folders para a população, fazer cursos, participar desse tipo de eventos. Então é muito pouca gente para dar conta de tudo. E a gente se esforça, mas é muito difícil porque tem muita coisa para fazer. A gente pensando só em fitoterápico já é isso tudo. Imagina englobar ainda os específicos, os dinamizados e os notificados. Mas a gente tenta melhorar. Tanto que no ano passado a gente ganhou o Prêmio Inovação da Gestão Pública Federal, a AGEMEF. Quando a gente chegou, eu falo assim porque é uma turma toda nova que entrou no concurso de 2005. Muita coisa já estava feita, mas a gente também acelerou um pouco esse processo. A gente tinha 3.000 processos parados quando chegou. Estima-se, não se tem ideia se era realmente apenas 3.000. E hoje, apesar da entrada dos novos servidores que atrasou um pouco o prazo, a gente já estava conseguindo responder dentro de 3 meses todos os processos que entravam na gerência. Com a entrada dos novos servidores está atrasado, mas a gente espera que em breve a gente retome esse trabalho mais rápido. Pode passar, por favor. Então, aqui muito basicamente é o que é o fitoterápico. É um medicamento que é obtido a partir de uma planta medicinal. Ele passa pela etapa de pesquisa, depois pela parte industrial, é por fim analisado pela Anvisa e disponibilizado à população na forma de um medicamento. Pode passar. Então, pela definição legal hoje, pela RDC 48, que é o Regulamento de Registro de Fitoterápicos, nós temos que eles são medicamentos obtidos empregando-se exclusivamente derivados de drogas vegetais como ativos. A gente vai ver já o que é o derivado de droga vegetal e o quanto isso impactou no mercado. Os recipientes ou os componentes nativos da fórmula podem ser de outras origens, que não a vegetal, e eles são caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos do seu uso, como também pela constância da sua atividade. Por isso que a gente trabalha apenas com derivado da droga vegetal, porque no Brasil o fitoterápico é medicamento exclusivamente. Então, ele tem que ter constância para a sua qualidade. Pode passar. Então, essas são as definições da legislação atual, que são as diversas etapas da planta medicinal até chegar ao medicamento. Você tem a planta medicinal, que é qualquer planta utilizada tradicionalmente por uma determinada população para uma determinada atividade. Quando se pega essa planta medicinal, se extrai da natureza e passa por processo de secagem, estabilização, podendo mantê-la íntegra, rasurada, triturada, pulverizada, você tem a droga vegetal. Por fim, quando se submete a droga vegetal a um processo extrativo que se possa obter um extrato padronizado, você tem o derivado de droga vegetal. E é apenas isso que se registra hoje como medicamento no país, o derivado de droga vegetal. Mas, como fitoterápico, todas essas outras formas são registradas ou notificadas junto à Anvisa, junto ao MAPA, e são comercializadas de outras formas, não como fitoterápico. Próximo. Então, só uma visão geral de toda essa cadeia. A gente tem a planta medicinal lá em cima e ela pode originar todos esses tipos de produtos. A gente fica discutindo apenas a questão do fitoterápico, mas o fitoterápico é uma etapa só de tudo que pode ser obtido das plantas medicinais. E a nossa gerência, a AGEMEF, a gente trabalha apenas com fitoterápico, como medicamento. Mas a Anvisa regula também o chá, por exemplo, os alimentos novos, os alimentos com alegação de propriedade de saúde, isso tudo que pode ser obtido de plantas medicinais. Então, a planta medicinal ela pode ser utilizada in natura, como remédio pelas diversas populações, para obtenção de chá, para cataplasmas, os banhos, os assentos, o conhecido mercado popular, que não tem uma regulamentação bem fechada hoje em dia. Temos ainda a droga vegetal, que pode ser notificado e registrado como alimento, e a partir da planta medicinal você pode obter o extrato. Na forma do fitocomplexo pode ser registrado como fitoterápico. Além disso, do extrato pode ser obtido um princípio ativo isolado, que será registrado como medicamento
não mais como fitoterápico, medicamento, mas como novo similar ao genérico. A partir do momento que você extrai uma substância do extrato, ou seja, do fitocomplexo, você não pode mais registrar isso como fitoterápico. Ele é registrado em qualquer outra classe de medicamento. Por exemplo, um genérico, se já existir um medicamento novo. Pode passar. Então, só uma revisão básica para a gente poder entender claramente onde vai ficar o fitoterápico. O que é tudo que não se registra como fitoterápico? Como é visto pela regulamentação brasileira hoje em dia? As plantas medicinais. Não se pode registrar e vender planta como fitoterápico, mas elas são regulamentadas pela Lei 5991 de 73, que diz que as plantas podem ser dispensadas em farmácias e ervanarias, desde que se observe o acondicionamento adequado e classificação botânica. Ou seja, qualquer pessoa pode produzir colocar uma planta medicinal numa forma bem acondicionada e comercializar numa farmácia ou ervanaria, sendo que não pode ter alegação terapêutica. Todas essas outras formas de comercialização que eu vou falar, elas não podem ter alegação terapêutica, porque só quem pode ter alegação terapêutica é o medicamento. Então, só quem pode ter alegação é o fitoterápico. Mas existem todas essas outras formas de comercialização. As plantas, partes de plantas e pó de plantas, elas podem ser manipuladas, elas não podem ser registradas na Anvisa, mas elas podem ser vendidas, manipuladas e vendidas em farmácias de manipulação. Elas ainda podem ser registradas na GGALI, como alimento novo ou alimento com propriedade de saúde. E tem também a regulamentação de insumos, que é a RDC 249/2005 e a consulta pública 98, que ela é específica para insumos de origem vegetal, também lá na Anvisa. Próximo. Como é que fica a questão do chá? Desde a publicação da RDC 48, não se pode mais registrar a rasura vegetal para obtenção de chá, mas o chá hoje, até o momento, ele pode ser cadastrado na Gerência Geral de Alimentos, quando ele está na forma de rasura. Quando é o chá pronto, no líquido, na forma de... Você compra 1 litro de chá, isso é registrado junto ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Resumidamente, essa é a regulamentação da Anvisa para o chá, a 267, que traz a definição de chá. A 267, ela traz a lista de plantas que são isentas de registro como chá. Ela foi atualizada pela 219 em 2006. E a 278 é que diz que o chá, como alimento, ele é isento de registro. Ou seja, qualquer produto que esteja na 267 e na 219 pode ser notificado na Gerência Geral de Alimentos e comercializado na forma de chá. Pode passar. E por que isso aconteceu? Quando foi publicada a RDC 48, ela trazia essa frase na sua abrangência. Ou seja, até 16 de março de 2004, poderia-se ter o chá medicinal no Brasil. A partir de 16 de março, isso não foi mais possível, porque a 48 traz que não é objeto de registro ou cadastro a planta medicinal ou suas partes, após o processo de coleta, estabilização, secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Ou seja, a droga vegetal não é mais objeto de registro. E produtos, por exemplo, que tinham registro como um chá medicinal, existiam vários registrados, eles não puderam ser renovados. Eles podem se enquadrar nessas outras categorias, mas hoje não podem mais ser medicamentos fitoterápicos. Próximo. Outras coisas que a população confunde muito, que não pode registrar como fitoterápicos, são os homeopáticos, que muitos são de origem vegetal também. Tem muitas plantas que estão cadastradas na Anvisa, que a gente fez um levantamento agora e viu que são registrados como homeopáticos. A legislação atual é 26 de 2006. Tem também os florais, que muitos têm origem vegetal. Não existe uma regulamentação para isso, eles são feitos em farmácia de manipulação, são regulamentados pelas boas práticas de fabricação em farmácia de manipulação. E, por fim, as substâncias isoladas, que vão ser registradas ou como medicamentos novos, nessa gerência aí que é a GPBem, Gerência de Pesquisa Clínica e Produtos Novos, pela RDC 136, como similar na RDC 17, como genérico pela RDC 16 de 2007. São resoluções bem novas. Próxima, por favor. Uma outra grande confusão é o própolis, que a Anvisa até então entende como não sendo fitoterápico, mas vários artigos mostram que a origem do própolis é realmente vegetal. E isso sempre dá confusão também, mas hoje o registro do própolis é como apoterápico. E o apoterápico é um medicamento específico pela nossa regulamentação, com base na RDC 132. Há 2 anos nós fizemos uma nota técnica sobre o registro do própolis. Ela está disponível nesse link aí, se alguém tiver interesse. A próxima, por favor. Então, imagine o quanto é difícil trabalhar com toda essa regulamentação. Não é difícil só para a empresa, é difícil para a gente também.
Tem produto que chega lá que a gente tem que parar todo mundo para decidir se ele é ou não é fitoterápico. É muito complicado. Você tem produto que ao mesmo tempo tem registro como fitoterápico como alimento, como fitoterápico como cosmético, e tem produto que está no meio disso tudo. Tem registro nesses 3 lugares. Tem registro no mapa, na gerência de alimentos, de cosméticos e na de medicamentos. É uma área bem complexa e gostosa de se trabalhar. Não difícil, gostosa de se trabalhar. Passa a próxima. Então, aqui a gente vai só rever essa questão que eu estava falando da situação única brasileira. O Brasil é o único país no mundo em que fitoterápico é apenas medicamento. Com a alegação terapêutica, no Brasil é o único lugar que a planta medicinal com alegação terapêutica só é registrada como medicamento. Aqui é bem restritiva a nossa legislação. Na Europa você tem os 2 produtos, eles têm os produtos tradicionais, vegetais para a saúde, tem no Canadá também. Nos Estados Unidos você não tem a planta medicinal como medicamento, você tem o suplemento alimentar, os complementos alimentares que eles chamam. Na Ásia você tem mais voltado para essa parte tradicional, mas tem um pouco convencional. Aqui no Brasil não, é medicamento e pronto, desde a 48 é assim. E isso impactou muito no mercado, traz muito problema, não só para as empresas, para a gente também. Tem muitos produtos que a gente para e não sabe o que fazer. Chega no momento da renovação e é bem complicado mesmo. Pode passar. Então, hoje em dia, todo fitoterápico industrializado ele tem que ser registrado previamente à comercialização. E ele tem que apresentar os critérios de qualidade, segurança e eficácia que são exigidos pela Anvisa para todos os medicamentos alopáticos. Fica essa discussão porque o fitoterápico não deve seguir os critérios alopáticos. As pessoas confundem muito isso, mas o fitoterápico é alopático, ele segue todos os preceitos que são exigidos para qualquer outro medicamento na Anvisa. E a venda de produtos não registrados é considerado crime grave contra a saúde pública, de acordo com o nosso Código Penal. Esse regulamento ele foi sendo atualizado, passou pela portaria 6, a 17 e hoje a gente tem a 48. Até a 17... todos os regulamentos incorporavam a questão de bula e embalagem também. Hoje existem regulamentos específicos para isso, não faz mais parte da 48. A RDC 17 e a RDC 48 trouxeram de novidade a questão da tradicionalidade, que você não tinha na portaria 6. Desde 67, incluído na 95, era obrigatório para os produtos que não constassem na farmacopeia apresentar ensaio clínico. Era a única forma de registro. Tanto que essas legislações não pegaram, como se fala, né? Elas não foram bem seguidas. Com a 17, foi inserida na legislação a questão de tradição de uso, a lista positiva para o registro, que na 17 trazia 17 plantas, e hoje tem 34, e a bibliografia básica para o registro, que a gente vai ver qual é. Próximo, por favor. Só esse slide aqui dava para falar uma tarde toda, mas é só para convencê-los todos que a legislação para registro fitoterápico é exatamente igual a qualquer outro medicamento alopático na Anvisa. Você tem as do lado lá direito de vocês, são as específicas para fitoterápico. Todas as outras aqui são as mesmas para qualquer medicamento. A de bula, rotulagem, estabilidade, JIT são os produtos que são de venda sem ou sob prescrição médica. A RDC 210, que é de inspeção, ou seja, se quer produzir fitoterápico hoje em dia, você tem que seguir as boas práticas de fabricação. A validação e a resolução de propaganda. Ou seja, não há nada de diferente. O que muda um pouco é a questão da comprovação da segurança e eficácia, que a gente vai detalhar um pouquinho ali nas legislações específicas. Mas todo o resto é exatamente igual, os documentos são iguais, tudo é igual a qualquer outro medicamento. Então, a pergunta que foi feita para a gente lá na Anvisa, o que se faz para inserir o fitoterápico na cadeia do medicamento? Ele é, hoje em dia, completamente inserido. É totalmente considerado dentro da legislação atual para qualquer outro medicamento. A próxima, por favor. Então, muito por cima, a RDC 48 ela é dividida em 3 partes. Ela traz todos os requisitos para o registro do medicamento e sua renovação. Ela tem a parte documental, a parte de segurança e eficácia e o controle de qualidade. Próximo. Pode passar. Assim é como a gente trabalha lá na GMF. É bem assim mesmo. Então, a parte documental é comum a qualquer tipo de medicamento também. Pode passar a próxima, por favor. A empresa tem que ter um responsável técnico, tem que ter boas práticas de fabricação, tem que ter uma autorização de funcionamento, como qualquer outro medicamento. Já viram esse slide hoje? Bem parecido. Então, só repetindo, o professor já explicou, é só a questão do controle de qualidade, a segurança e a eficácia que é básica para liberar o medicamento para a população.
Próximo. Próximo. Então, o que é que se tem de diferente para fitoterápico hoje em dia? Para um medicamento sintético, você só consegue registrar se você tiver ensaio clínico fase 3. Fitoterápico, você tem esse item, que é o item 8.2 que o professor falou da legislação, que a gente até pode discutir depois, que é a obrigatoriedade de realização de ensaios pré-clínicos, de acordo com a RE 90, e os clínicos, de acordo com a 196.251. Esse é o item 8.2. Mas a 48, ela traz mais 3 formas de comprovação de segurança e eficácia. Ou seja, se você não tem um ensaio clínico fase 3 da planta que você quer registrar, você pode tentar qualquer uma dessas outras formas. A primeira forma é a presença da planta que se quer registrar em referência de literatura científica. A segunda forma é através do registro simplificado. E, por fim, ainda pode ser feito um levantamento etnofarmacológico de utilização, que a gente vai já detalhar. Próximo. Pode passar. Essa aqui, só para quem não conhece ainda, eu acho que todo mundo do setor já conhece, RE 88. Ela traz uma lista de referências bibliográficas que pontuam para a comprovação da segurança e eficácia. O que é que a gente pode ver aqui de interessante? O grupo 1 são monografias oficiais, da OMS, da SCOPE, que é a europeia, da farmacopeia americana. O grupo 2 já traz a francesa, e o grupo 3 tem alguns livros brasileiros. De interessante tem o grupo 2, que você tem monografias realizadas por professores credenciados no CNPq, e ainda pode-se somar meio ponto a cada publicação em literatura científica para aquela planta que se pretende registrar. Então, é uma forma de comprovar a segurança e eficácia. Lógico que não é só ter a planta num livro. Você tem que ter a planta naquele extrato que você quer registrar, com a indicação que você quer, com a posologia que você quer, tudo embasado. Não é só dizer que sei lá, chapéu de couro está citado em tal livro. Você tem que dizer que o chapéu de couro com extrato hidroalcoólico, com tanto por cento de marcador, tem tal atividade. Você conseguir comprovar isso aqui, você conseguiu a indicação que você quer para o seu produto. A próxima. Pode passar, por favor. A RE 89 é a terceira forma. A segunda forma, já que a gente está vendo de uma por uma. A RE 89 é a lista de registro simplificado. Ela traz 34 plantas com todas essas especificações. Se uma determinada empresa quer registrar um produto seguindo tudo que está escrito lá na RE 89, ela não precisa comprovar segurança e eficácia, porque isso já está mais do que discutido na literatura. Essa lista está sendo revisada, é difícil admitir isso, mas ela tem muitas incorreções, mas ela está sendo revisada junto da Câmara Técnica e vai ser republicada muito em breve. Pode passar. A terceira forma, que é o item ponto 2, a realização de ensaios pré-clínicos e clínicos. Pode passar. Aqui o professor até já comentou. A RE 90, que ela traz todos os requisitos para a realização dos ensaios pré-clínicos. Os estudos têm que ser feitos com amostras padronizadas do fitoterápico, e são estudos de toxicidade aguda e toxicidade de doses repetidas. Próximo. Além do estudo especial de genotoxicidade, quando se tem uma indicação de uso prolongado. Pode me emprestar o apontador, professor? Obrigada. Aqui. E ainda a avaliação toxicológica tópica para quando se pretende utilizar o produto com aplicação tópica. A próxima. Esse slide eu peguei ontem lá na gerência de pesquisa clínica para mostrar a nossa integração, então não mudei nem a cor, está igualzinho. São as etapas de pesquisa clínica para se conseguir um medicamento na Anvisa. Toda essa parte aqui, você tem a parte química inicial, de síntese, de desenvolvimento da molécula. Em seguida, a molécula ou o extrato vai para a parte de pesquisa pré-clínica. E, por fim, ela começa aqui os ensaios clínicos, de fase 1, 2 e 3. O item 8.2 da 48, ela diz que tem que ter até fase 3. Isso é muito difícil para fitoterápico, a gente acaba relevando muita coisa. Os estudos que são apresentados, eles trazem muitos problemas, são complicados, mas a gente analisa com carinho. Então, isso tudo é avaliado pela Anvisa e, por fim, aqui ainda a fase 4. Geralmente, o número de pacientes é menor, vários testes são faltosos e tudo, mas a gente considera tudo que é apresentado. E lembrar sempre que esses estudos têm que ser feitos com os extratos padronizados. Chega muito lá um estudo fase 2, que foi feito com um extrato, quando você vai perguntar, não se tem ideia do que tem ali dentro. Foi feito um extrato hidroaquoso de tal planta, e não se sabe da padronização química. Então, não tem como comprovar que aquele resultado vai ser repetido. Então, isso tudo para fitoterápico tem que ser feito, a padronização, antes de se entrar nessa fase de estudos. A próxima, por favor.
E o último item, né, o levantamento bibliográfico. É para aquele tipo, isso aqui é muito específico, a gente entende, nunca foi solicitado até o dia de hoje, quando na verdade seria o item mais fácil. A gente não entende por que as empresas não usam esse item. Isso serve muito para aquele tipo de produto, as associações que estão no mercado desde 1800 e bolinha, desde 1900, que não tem publicação, que não tem ensaio clínico. Então é só reunir esses dados aqui. É só reunir esses dados e apresentar para a gente. Gente, é muita coisa. Pode passar, eu vou passar por cima. A questão do controle de qualidade, o professor já falou, a gente tem que os requisitos desde a droga vegetal, derivado de droga vegetal e o produto acabado. Pode passar. Pode passando tudo. É só para mostrar que o controle de qualidade é o grande problema aqui nos indeferimentos de medicamento. O professor já falou aqui, isso aqui é só para comparar a análise de um controle de qualidade de um sintético com um fitoterápico. A dificuldade é muito maior. Pode passar. São os requisitos para a droga vegetal, para o derivado da droga vegetal, todos os testes que são exigidos no controle de qualidade. E para o produto acabado, englobando aqui as boas práticas, o estudo de estabilidade, cefalopatia espongiforme, análise quantitativa dos marcadores. Cada um desses itens daria uma discussão enorme e é super difícil de trabalhar. Pode passar. Ainda temos as renovações de registro, que a gente tem umas definições na 48, e as alterações pós-registro que são determinadas pela RE 91 de 2004. Próximo. E a importância do registro de fitoterápicos. Lógico que eu trabalho com registro, eu vou defender o fitoterápico registrado, mas a gente não está desconsiderando manipulado todas as outras formas que eu mostrei anteriormente. O fitoterápico registrado, ele facilita o uso correto da planta medicinal. É mais fácil utilizar uma cápsula 3 vezes ao dia do que 2 punhados antes do café ou do jantar. Pelo menos eu tenho que defender o meu trabalho. A questão da reprodutibilidade do medicamento, extrato de composição constante. Espera-se que se tenha, por exemplo, 2 passifloras registradas na Anvisa, se uma sair do mercado, o paciente vai poder mudar por uma outra de outra empresa e ter o mesmo efeito. É o que a gente pretende. Garantir, assim, um efeito constante através da administração das doses recomendadas. E, por fim, com isso, conquistar a confiança tanto da população como dos prescritores para trabalhar com esse tipo de medicamento, que ainda é tido como um produto de segunda qualidade por algumas pessoas. Próximo. Agora a parte legal. A gente está terminando, não são dados exatos, porque ainda falta um banco de dados, um levantamento do mercado de fitoterápicos. Isso nunca foi feito, deu muito trabalho, mas é provável que esse número aumente, porque a gente trabalhou com os dados do DataVisa, e o DataVisa, que é o nosso sistema interno, ele ainda é muito falho. O que a gente levantou até agora, que espantou muito, é que existem 157 espécies vegetais com registro como fitoterápico. Se a gente for ver como alimento, como homeopático, tem muito mais do que isso. Então, a ideia que a gente tinha, que só tinha 10 plantas brasileiras registradas, ela é falha, tem muito mais do que isso. A gente tem pelo menos 30 plantas brasileiras registradas. Plantas que a gente não tinha ideia que tinha registro, estão registradas como fitoterápico. Se a gente considerar homeopático e alimentos, aumenta muito ainda esse número aqui. Tem 121 empresas que têm medicamentos fitoterápicos registrados, mas esse mercado é muito concentrado. 15 empresas têm mais de 10 produtos. Uma empresa só tem 10% do mercado, do número de fitoterápicos registrados na Anvisa. Nós temos 429 fitoterápicos simples registrados e 92 associados, dando um total de 521 fitoterápicos registrados na Anvisa. Esse número pode aumentar, porque, como eu falei, o nosso banco de dados ele não é completamente certo. Ele tem algumas falhas, mas a gente vai terminar isso até a próxima semana e publicar em breve. Mas é o número mais aproximado que já chegou até hoje. Próximo. Aqui, professor, hoje em dia a gente já tem ideia exatamente de quanto ginkgo tem, quantas valerianas, quanto piper, tudo a gente sabe, quantas empresas. A gente está com esse banco de dados já quase terminado. A planta mais registrada realmente é o ginkgo biloba, e a grande maioria de registros são de plantas da 89, são do registro simplificado. As únicas 3 que não são do registro simplificado, que estão entre as mais registradas, são a soja, a Vitex e a Vitis vinifera. Todas são plantas, a maioria são plantas estrangeiras. Não por nós querer, mas porque não tem dados de plantas brasileiras que facilitem o registro. Mas a gente tem aqui o guaco, tem 2 plantas brasileiras aqui nessa listinha. A próxima, por favor. A questão da biodiversidade, que o professor já falou, é da mesma forma que as empresas, que as universidades, nós na Anvisa estamos lutando muito para aumentar o número de registro de plantas brasileiras. A gente tem muita dó de indeferir um produto quando é uma planta brasileira. Dá muito mais trabalho em deferir quando é uma planta brasileira do que quando é uma planta estrangeira.
A gente tem no Brasil pesquisadores altamente qualificados, um grande número de publicações, ou seja, tem pessoas para fazer essa pesquisa, tem uma indústria já bem estabelecida para trabalhar com essa biodiversidade e temos, como o professor já falou, 20% do patrimônio genético mundial, sendo que 55 mil espécies vegetais, 22% do total registrado no planeta. Isso quando a gente pensa só em plantas, mas a gente tem essa riqueza toda em todas as outras áreas. E a gente está muito preocupado também em tomar conta disso tudo antes que outras pessoas tomem. O próximo. Então, pensando nisso, o que é que a gente está fazendo? Eu vou pedir só um minutinho para falar um pouco desse slide. Esse slide é muito importante. Tá? É tudo que a gente pretende fazer ou está fazendo. Vai responder um pouco, professor, as suas inquietações. O resto eu deixo para o debate. Então, em 2006 foram publicadas 2 políticas. Uma foi o Decreto 5.813, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. A outra foi a Portaria 971, que ela traz a inclusão das práticas integrativas no SUS, além da fitoterapia, a acupuntura, termalismo social e homeopatia. Então, essas 2 políticas, elas trazem um grande leque de coisas que serão feitas para melhorar essas áreas no Sistema Único de Saúde e também em todo o país. Desde a parte de pesquisa, de produção de dados, de incrementação da indústria, todos teriam que ler e ter um profundo conhecimento dessas políticas. Agora não vai dar tempo de conversar aqui, mas depois, nas discussões, eu falo um pouquinho das coisas que a gente já está trabalhando nisso. Pensando nisso, inserido já na questão da política, a gente está trabalhando na elaboração de monografias de plantas, principalmente plantas brasileiras. Nós participamos do convênio com o Banco Mundial, o ProBio 2, que foi coordenado pelo MMA, e vários ministérios estão fazendo parte. A Anvisa fez parte com um projeto para elaborar monografias de plantas brasileiras. O que é que a gente vai fazer? A gente vai financiar levantamentos de dados de literatura sobre o número de plantas, que eu vou falar de onde foi tirada essa lista. E a gente ainda fez um trabalhinho que a gente chama lá na Anvisa de PEP-Visa, que é de pesquisa em vigilância sanitária, também para fazer levantamento de plantas, principalmente plantas brasileiras. A gente está trabalhando também com a questão de padronização de bulas dentro da Câmara Técnica. A gente tem uma Câmara Técnica de Fitoterápicos que nos assessora em todos esses trabalhos. E o que é que a gente observou com relação às bulas? Por exemplo, bula de valeriana, você tem 20 valerianas registradas. Cada bula é completamente diferente uma da outra, mesmo sendo no registro simplificado. Você tem uma com 10 indicações, você tem uma com uma indicação só. Você tem uma com uma contraindicação, você tem outra com 20 contraindicações. E a posologia varia muito, até a posologia varia muito de uma bula para outra. Então, a gente está fazendo esse trabalho de padronização de bulas, partindo das da RE 89, já fizemos 10, temos mais 7 ainda até o fim do ano, e pretendemos terminar até o início do ano que vem as 34. Então, todas as bulas que estiverem no mercado de fitoterápico serão padronizadas. Com isso, com os resultados dessa padronização de bula, que a gente vai corrigir o registro simplificado, é dentro desse trabalho de padronização de bula que a gente está corrigindo a RE 89, e com os dados desses 2 projetos, o ProBio e o PEP-Visa, a gente pretende aumentar o registro simplificado, principalmente com plantas brasileiras. Quais são as plantas que a gente está trabalhando nesses 2 projetos? A lista que o senhor perguntou, da Rename Fito, como é que ela está sendo feita? O Ministério, em 2002, fez um questionamento a todos os serviços de saúde municipal e estadual que trabalhavam com plantas medicinais. Eles perguntaram a todos os serviços e responderam os que trabalhavam com plantas medicinais. Então, foi levantado que eram trabalhadas 237 plantas medicinais em todos os sistemas de saúde do país. Então, o grupo de trabalho que o senhor citou lá na sua apresentação, da Política Nacional, começou a trabalhar com essa lista de 237 plantas, de espécies vegetais. E eles separaram essas 237 plantas em 3 listas, de acordo com o número de publicações que se tinha sobre essas plantas, se elas tinham registro na Anvisa, se eram fáceis de cultivar, se não tinham substâncias reconhecidamente tóxicas. Eles fizeram um apanhado de plantas que seriam mais fáceis de se trabalhar e se chegar até um registro. Então, tem essas 3 listas, sendo que a lista número 1 é a prioritária para estudo. A partir da lista número 1, selecionou-se 14 plantas medicinais. Essas 14 plantas medicinais têm-se uma perspectiva, já foi feita uma reunião, espera-se que dê tudo certo, que vão ser as prioritárias para trabalho no SUS. Elas não vão ser ainda Rename Fito. Como Rename Fito, hoje em dia, o que vai ser feito é apenas a inclusão dentro da Rename normal, já da Rename, da relação de medicamentos essenciais, vão ser inseridos 4 fitoterápicos. Isso não tem, por enquanto, a Rename Fito. Vai ser feita a inclusão de 4 fitoterápicos na Rename comum. Paralelamente a isso,
está se trabalhando com 14 plantas. Como vai ser o trabalho com essas 14 plantas? Vai ser feito desde o início a questão de padronização dos extratos. O professor, quem está trabalhando com a gente, as 3 subcomissões de plantas medicinais e fitoterápicas estão trabalhando nisso, é Farmacopeia, Anvisa e Ministério da Saúde, na parte do DECIT, o Departamento de Ciência e Tecnologia. Então, vai ser voltado um valor para a Farmacopeia padronizar esses extratos das 14 plantas, tanto da droga vegetal, vão ser feitas monografias da droga vegetal e do principal derivado de droga vegetal. A partir desse derivado de droga vegetal padronizado, vão ser feitos convênios com universidades públicas e particulares para fazer todas as etapas que não tenham sido feitas ainda. Ou seja, se você tem uma planta, essas 14 plantas são as que já têm mais estudos, mas digamos que falta uma fase 2 de determinada planta. Então será feito um convênio específico para desenvolver essa fase 2, de forma que daqui a 1 ano ou 2 se tenha pelo menos toda a caracterização química, farmacológica e toxicológica, pelo menos dessas 14 plantas. Então é mais uma atividade que está sendo feita e está sendo planejada. Já existem recursos para isso. O professor Leandro, que é tanto da Farmacopeia como da Câmara Técnica, quem está fazendo esse contato com a gente. Porque hoje a Farmacopeia está dentro da Anvisa, então o contato está mais próximo. A gente espera que isso tudo seja mais fácil. A gente ainda está trabalhando, já está em discussão na Câmara Técnica, a professora Cristina é minha testemunha, enviei para ela ontem, uma resolução para o registro da rasura medicinal. A gente é muito triste por não ter, a gente não concorda. Quando a gente chegou, a RDC 48 já existia. E a gente não concorda com essa questão de não ter rasura medicinal, o chá medicinal comercializado no Brasil. Tem em todo canto do mundo. Porque tudo bem que não dá para ser como medicamento. Ele não vai ser enquadrado como medicamento fitoterápico. Vai ser uma nova classe de droga vegetal. Então a gente vai só regulamentar o que já está previsto na 5991, que é o registro, a comercialização da droga vegetal. Essa resolução está pronta, mas ela tem que ser muito discutida ainda, vai para a Câmara Técnica e depois vai para a consulta pública. Ainda tem a consulta pública de insumos, a 98, que está em discussão desde 98, mas teve uma reunião há um mês atrás, a gente espera que ela seja publicada muito em breve, e a gente está trabalhando ainda na questão de DCB para fitoterápicos. A comissão de DCB da Farmacopeia vai trabalhar em conjunto com uma botânica que a gente está contratando, para que agora a gente tenha também DCB para fitoterápico, que não tem hoje em dia. Próximo. Tem mais coisas, viu, professor? Eu vou já contar as novidades na discussão. Então, assim, é muita coisa, mas a gente está trabalhando muito para que melhore. Tem muito que ser feito, mas o que a gente pede é que todo mundo trabalhe em conjunto. Essa questão de que está todo mundo hoje em dia voltado para que dê certo é muito verdade. Todo o Ministério, principalmente a parte de assistência farmacêutica, ciência e tecnologia, está trabalhando na política para que isso tudo dê certo. A minha gerência, que é a minha não, né? Eu sou só uma técnica lá, de registro de fitoterápicos, também está muito empenhada nisso, mas tem que lembrar que a gente é apenas do registro. A parte, por exemplo, se vocês forem perguntar como é que se dá a produção nas pequenas farmácias comunitárias, não é a nosso cargo, isso fica por cargo da inspeção. São coisas diferentes dentro da Anvisa. Eu trabalho com o registro de fitoterápicos, ainda tem as plantas que são registradas como alimentos, ainda tem a parte de propaganda, que trabalha com propaganda de fito, tem a parte de regulação de mercado, tem a parte de farmacovigilância, tem a parte da inspeção, ou seja, são várias gerências diferentes que trabalham com fitoterápico dentro da Anvisa. Mas a gente espera que tudo dê certo. E agradecer a atenção de todos que me ficaram aguentando aí esse tempo todo. Muito bom.